E aí, meus amigos, confesso que não foi nada fácil voltar a produzir conteúdo aqui no canal para vocês. Esse canal já existe há muito tempo e de verdade eu venho tentando movimentar e não tem sido fácil, mas vencemos mais um dia. Tô aqui em produção, daqui a pouco eu filmo para vocês como é que a gente tá fazendo tudo isso aqui. Mas eu quero de verdade ser constante aqui com vocês, estar produzindo conteúdos, né, daquilo que Deus tem falado comigo, daquilo que estamos vivendo como igreja, aquilo que estamos vivendo para nossa geração. Então eu quero poder dividir muito aqui com vocês o meu coração, aquilo que Deus tem ministrado, e eu sei que será um tempo maravilhoso para nós aqui. Eu moro bem perto da pista, então rola muito barulho aqui de carro, moto passando, né? Sou do Rio de Janeiro e as motos aqui não são muito legais, mas relevem aí se aparecer algum barulho de fundo aí, tá? É só porque minha casa é bem de frente da pista. Como vocês viram aí no título desse vídeo, eu quero falar um pouco com vocês sobre quebrar altares que não são de Deus, né? E como funciona isso? O Senhor tem ministrado muito comigo sobre altares que estão de pé em nossa vida e que não são dele. E não necessariamente eu estou falando para pessoas que não reconheceram a Jesus, não aceitaram a Jesus como seu Salvador, mas principalmente eu estou falando para nós que já aceitamos Jesus, somos cristãos nele, estamos seguindo a ele e muitas das vezes não percebemos que ainda existem altares que não são de Deus levantados de pé em nossa vida. E o Senhor vem ministrando muito no meu coração esse tempo sobre termos os olhos abertos, os ouvidos aguçados, estarmos firmados na palavra dele para reconhecermos esses altares que precisam ser quebrados em nossas vidas. Então não importa quantos anos você tem na caminhada com Cristo, mas eu espero que esse vídeo, que esse conteúdo abra os seus olhos, abra os seus ouvidos para diagnosticar altares que não são de Deus na sua vida e que com poder e autoridade, através do nome de Jesus, você possa quebrar esses altares. Eu quero falar aqui com vocês um pouquinho sobre a vida do rei Josias, considerado o melhor rei que já existiu em Israel, que se encontra em 2 Reis, capítulo 22, e a história vai mostrar que o rei Josias cresceu em um cenário onde a idolatria estava absurda em Israel. Sabe, o seu avô Manassés, o seu pai Amon, eles estavam completamente aprofundados na idolatria, adorando falsos deuses, levantando altares que não são do Senhor. Mas o rei Josias, ele cresce de forma diferente. A história vai dizer que ele vai crescendo nos caminhos do Senhor, vivendo em retidão a Deus. Só que existe um ponto na história que nós precisamos prestar atenção, que vai mostrar que o rei Josias, ele crescia andando nos caminhos de Deus, mas ele crescia no meio de vários altares que não eram de Deus. Por mais que ele não adorasse com intenção nesses altares, nesses ídolos, nesses falsos deuses, ele ainda assim permitia que esses altares continuassem levantados no seu período de reinado. Então nós conseguimos entender que o problema aqui não é só a adoração a altares que não são de Deus, a falsos deuses, mas também o problema aqui é eu permitir que na minha vida esses altares continuem de pé. E eu quero ler aqui com vocês 2 Reis, capítulo 23, versículo 13, vai dizer o seguinte: o rei também profanou os santuários idólatras a leste de Jerusalém, ao sul do monte da corrupção, que Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a repulsiva deusa dos Sidônios, e para Camus, o repulsivo deus dos Moabitas, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Fez em pedaços as colunas sagradas e cortou os postes de Azerá. Depois espalhou sobre eles os ossos humanos. Aqui está dizendo que o rei Josias pegou todos os ídolos, os altares, os falsos deuses que Salomão tinha construído. E a Bíblia diz que ele pegou todos esses falsos deuses e quebrou as estátuas, os altares e derrubou tudo. Só que se nós formos ver e datar o tempo que o rei Josias fez isso,
O rei Josias fez isso aproximadamente com 28 anos de idade. Só que o rei Josias é rei desde os 8 anos de idade. Então olha quanto tempo passou, mesmo Josias andando nos caminhos de Deus, olha quanto tempo passou para o rei Josias quebrar esses altares. Então, o que me faz entender é que mesmo ele andando no Senhor, ele permitia que esses altares continuassem de pé, que esses falsos deuses continuassem de pé, trazendo idolatria para o povo. O rei Josias, ele foi um rei brilhante, mas ele só conseguiu ter esse discernimento quando ele ficou sabendo da palavra de Deus. Ele só teve esse discernimento quando ele leu a palavra de Deus e viu tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que os profetas estavam falando. Então, tem como a gente dizer que anda nos caminhos de Deus, tem como a gente até fazer coisas de Deus, mas ainda assim permitindo inimigos de Deus estarem de pé na nossa vida. Ou seja, falsos ídolos, altares que não são de Deus, continuar de pé em nossa vida. Eu posso ir para a igreja, eu posso estar lá adorando ao Senhor, levantar as minhas mãos para o céu, mas permitindo que altares que não são de Deus continuem de pé na minha vida. Então esse é o ponto que justamente eu quero parar aqui para chamar a sua atenção como Deus chamou a minha atenção. Será que estamos andando no caminho de Deus e ainda permitindo que altares continuem de pé na nossa vida, altares que não são dele? Porque a Bíblia nos mostra que podemos sim ter uma vida no Senhor reto, mas não ter discernimento em quebrar as coisas que não pertencem a Deus. Falar de altares vai ser sobre muita coisa, porque eu posso estar servindo a Deus, mas eu ainda tenho altares de inveja. Eu posso estar dizendo que estou servindo e caminhando com Deus, mas ainda vivendo uma mentira. Eu posso dizer que estou caminhando com Deus, estou fazendo as coisas no Senhor, mas ainda assim a minha fé não está bem fundamentada nele. Eu posso dizer que estou caminhando com Deus, mas na hora que as tribulações vêm, eu tento resolver com a força do meu braço e não com a palavra dele. Então essa palavra me mostra que nós podemos nos envolver com as coisas de Deus, mas ainda assim caminhando como homens e mulheres que não são de Deus. O que você está querendo dizer com isso, Guilherme? O que eu estou querendo dizer é que Israel dizia ser o povo de Deus, e se nós formos olhar a história, eles eram o povo de Deus, mas eles viviam como inimigos de Deus. Então eu posso dizer que sou de Deus, eu posso falar que sou filho de Deus, mas na verdade eu estou andando como um inimigo de Deus. Porque Deus ele não divide a glória com ninguém. Então se eu estou vivendo uma vida em Deus, aonde eu tento puxar a glória para mim, aonde eu tento colocar a glória sobre a força do meu braço, ou aonde eu falo que eu consegui tal coisa porque eu sou bom, isso quer dizer que eu não sou de Deus. E às vezes estamos caminhando, cara, para a igreja, estamos indo para os estudos, estamos lá no momento de adoração, fazendo um monte de coisa, mas sem ter o discernimento de altares que ainda estão de pé na nossa vida. E talvez aí você tenha altares de falta de paternidade, talvez aí você tenha altares de opressão, talvez aí você tenha altares de inimizade, altares de falta de perdão, talvez você tenha altares que até hoje você não percebeu que ainda está de pé na sua vida. Só que como Josias olhou a palavra de Deus e ele viu tudo que o Senhor estava falando para ele, ele tomou a posição. E qual posição? De quebrar os altares. Sabe por quê? O Senhor nos dá discernimento, mas quem quebra os altares somos nós. Deus ele não vai descer para quebrar altares que é responsabilidade nossa. Se eu identifico coisas que não são do Senhor, se eu identifico altares que não são do Senhor, eu preciso ter a responsabilidade de ir lá e quebrar os altares. A palavra de Deus diz que Josias, ele profana os altares dos outros deuses. Isso é bizarro, porque nós olhamos essa palavra profanar como algo tão pesado, tão terrível, e é justamente o que Josias está fazendo com os falsos deuses, com altares que não são de Deus. Ele está completamente intolerante, ele não tolera mais esses altares na vida dele, na vida do povo de Israel, e ele profana, ele
queima, ele pega ossos dos antigos feiticeiros que adoravam esses deuses, que já estavam até enterrados, ele desenterra as covas, pega os ossos, coloca sobre esses falsos altares e ele destrói, queima tudo. Então nada resta, ele se torna alguém intolerante, ele não tolera mais aquilo que não é de Deus na vida dele. E assim precisamos ser nós. Nós precisamos olhar ainda para a nossa vida e enxergar coisas que não são de Deus e nós não podemos mais tolerar. A gente tem que colocar a mão e profanar essas coisas que não são de Deus. Arrancar, como Josias arrancava da cova os ossos, nós precisamos arrancar dessas covas essas coisas que não vêm de Deus. Então a grande mensagem desse vídeo é que o Senhor, através da sua palavra, nos dá discernimento para reconhecermos altares que não são dele, para que nós venhamos destruir. Porque o discernimento vem do Senhor, mas o posicionamento de quebrar falsos altares vem de nós, precisa ser nosso. Então, meu irmão, eu deixo essa mensagem com você. Eu espero que isso toque o seu coração, te leve a discernimento para reconhecer aquilo que não é de Deus na sua vida, para que você possa quebrar essas coisas e sim poder viver uma vida inteira no Senhor, aonde ídolo nenhum pode te tirar, aonde coisas dessa vida não pode mais te tirar, porque esse é o poder de viver uma vida com Cristo. Depois que eu vivo nele, eu sempre serei dele. Então eu não sei fazer muito bem isso, mas eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, a curtir o vídeo aqui, tá? E a compartilhar esse vídeo com mais amigos, porque isso ajuda o canal e faz essa mensagem, que eu sei que é poderosa, chegar cada vez mais longe, para que pessoas também quebrem esses falsos altares em suas vidas. Amém? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.